Lucas Mariano Baqueiro, amigo de longa data, de boas conversas e sempre muito interessante, né? Nós que somos desse mundo do pensamento que não interessa a muita gente, mas que a gente continua mesmo assim insistindo em pensar, em refletir sobre a nossa realidade. Seja bem-vindo ao canal, Lucas. É um grande prazer falar consigo, Aurélio. São conversas sempre muito edificantes, as que a gente desenvolve. E é importante que a gente possa transparecer isso também um pouco para as outras pessoas, né? Levar essas discussões adiante. Sim, conte um pouco da sua trajetória trajetória de vida, aquelas coisas, né? Eu gosto assim, onde é que você nasceu e tal. Não, porque se me desse a oportunidade, se eu tivesse sendo entrevistado, eu ia contar, olha, eu nasci lá, e foi assim, quando eu tinha 5 anos. Fica à vontade, Lucas. Eu sou um pouquinho rodado. Eu nasci aqui em Salvador, me criei aqui, sou de uma família de imigrantes galegos, de terceira geração, Na região de Pontevedra. da região de Pontevedra. Uhum. Minha família, parte de pai, é de Berducida, um vilarejozinho minúsculo. E migraram para cá para fazer pão, inclusive. É, eu sei São os onde, padeiros que construíram Salvador. eu sei onde fica Berducido porque eu fiz a biografia de um galego e era ali perto, né? No município de Fornelos de Sim, Montes, né? sim. Bem pertinho, bem É. pertinho. E basicamente eu me considero um autodidata perdido. Eu sempre tive em busca de uma escola de pensamento que me contemplasse dentro da academia e eu acho que ainda não encontrei. Cruzei muitos cursos. Cheguei a fazer ciências sociais por um tempo e vi que justamente aquilo, aquela pressão ultramarxista da academia não me contentava, não me incluía. Pensei, vou buscar um outro caminho, um outro ganha-pão mais prático. Fui fazer medicina veterinária. Mas terminei também não me interessando e por fim encontrei o meu Não, caminho. não, não é um. A medicina veterinária está formando 100 para cada vaga. Mas, É verdade. Mas tem até discussões interessantes dentro da veterinária, né, quanto à questão da saúde pública e tal, mas terminei também não me sentindo inteiramente afim. O meu campo, na verdade, é a teoria do Estado, é a filosofia, é a discussão política, e para isso você não precisa estar incluso dentro da academia, embora seja sempre importante, não, claro, para você encontrar. eu mesmo dou palpite nisso e nunca fui para escola. E geralmente os palpites mais válidos, inclusive, vêm de autodidatas, né? Afinal de contas, o Olha, eu autodidata, jamais me diria autodidata, porque eu acho de um pedantismo a pessoa se afirmar autodidata. E autodidata somos todos, de certa forma, né? Porque ninguém, sim, todo mundo passa por um processo Bom, você sabe muito bem como é que funciona o processo de aprendizagem, né? Depende de sim. processo interno, né? De significação, ressignificação. O Lacan Um, um, explicava esse negócio e tal. é um termo muito forte, mas eu faço essa separação entre autodidatas e academicistas só para fins mesmo Aham. de taxonomia, né? Não, porque Existem aqui. a nossa amiga em comum, a Bruna Frascola, ela diz que o Lacan é incompreensível, né? A única coisa do Sim. Lacan que eu consigo compreender é isso, é o significado significante, que eu acho muito legal, acho interessante. Não, pode ser que continue sendo incompreendido, mas pelo menos eu parei, não, eu acho que ele quis dizer isso, né? O Lacan, para mim, também é um mistério absoluto, é indecifrável. Aliás, eu acho que boa parte da linguagem acadêmica hoje é Não, indecifrável ele e é disse um construída bocado para de. ter. Ele disse um bocado de bobagem que o Sokal, inclusive, mostrou que eu tinha dito um bocado de Sim, bobagens. Porque quando você confronta. O cara vai naquele negócio de. Quando o pensador começa a falar em quântico, aí você já sabe ele viajou, ele derrapou completamente, ele saiu sim. completamente da estrada. Né? A E gente só encontra aí. validade dentro da física e olha lá. Não, não existe isso, né? O mundo natural é o mundo natural. É, como diz Gerard Vinsky, eu gosto muito dessa frase. Apenas os cientistas e os técnicos inventam formas novas. Os escritores não inventam formas novas, eles apenas reciclam a mesma coisa. Né? Acho que o papel do escritor, basicamente, é de ser um artífice das palavras, né? É, Reaproveitar e conseguir é traduzir. entretenimento, para mim é entretenimento. Sim. Né? Claro, existe a arte. Pega a arte dentro da ideia de filosofia da estética, eu não sei o que você acha. Qual é o teu conceito de arte? Vamos começar um bom tema aí pra gente. Na área de humanas, digamos assim. O pior é que eu não me sinto qualificado para conceituar a arte, porque simplesmente é algo que intrinsecamente eu não refleti. Não sei dizer o que é arte.
eu não entendo. Eu não encontrei ninguém que soubesse dizer. Os que me explicaram eu não entendi também. Há quem diga que arte é qualquer coisa, há quem diga que arte é aquilo que provoca emoções através das sensações. Mas para mim, a arte ainda também é um conceito inqualificável. Eu não consegui construir, não me sinto qualificado para construir uma conceituação de Não, arte. e às vezes eu acho que a gente supervaloriza a arte, na minha concepção. É, Sim, porque uma sociedade não necessariamente será boa porque ela tem uma arte elaborada. Você pega Angkor, que é o Khmer, né, no Camboja. Eles tinham uma arte, o que eles fizeram em termos de arte, ninguém superou. Sim, e daí? sim. Que sociedade eles legaram? Nada. Uma porcaria. Eu, É, eu, a Cidade Proibida. A Cidade Proibida é uma coleção de artes e artes. Obsessivamente contrataram artistas para fazer aquilo. sim. E a China é uma porcaria como sociedade. É, A partir de uma certa imitação do Ocidente, do Deng Xiaoping, de certa, né? Porque isso é outra discussão que eu gostaria muito de ter com você. Eu acho que você é um cara que não tem esse preconceito de dizer, pô, só fala a palavra China já sai correndo. não, não. Tem gente que é assim, né? É a tal porque eu realmente desprezo muito, eu desconstruo muito sempre a filosofia chinesa. Acho muito pobre aquele dualismo deles. Ah, Sim. acho uma coisa bem Apesar de chifrinho. Mas peraí, você vai pegar a civilização chinesa toda e toda a história chinesa e simplesmente dizer que os caras, eles querem dominar o mundo. Bom, primeiro que eles nunca foram vocacionados para isso, mas. sim, eles nunca intrinsecamente quiseram dominar o mundo dentro de si. Eles só se entendem como a centralidade do Império Celestial, que tudo é ao redor. A China é o centro. Na verdade, é uma coisa muito etnocentrada e, como tal, ela é uma sociedade fracassada e põe fracasso nisso, né? Ela é uma coleção de fracassos retumbante. Sim. Não, a China é um desastre e é uma história. A história chega a ser triste, a história da China, de tão Apesar de desastrosa que, ao e mesmo tempo, extremamente violenta. Foi uma sociedade ao longo do tempo, na média nós somos extremamente violenta. Aí fala de sim, Confúcio e tal, sabedoria. Que sabedoria é essa? Ah, que maravilha, né? Yin e Yang, sim. E o que deu Yin? Yang é dualismo quanto rastaquera. ao confucionismo, o que eu acho mais interessante é que hoje a China tenta negá-lo, o comunismo chinês tenta negá-lo. O próprio Mao Tse-tung fez uma grande campanha de negação do confucionismo, mas o confucionismo compunha a base de todo o pensamento do Mao Tse-tung. Então é muito engraçado isso, como eles não conseguem se libertar do próprio confucionismo. Mas é um debate também que eu não me arrisco. A gente. Eu tenho uma coisa assim, quer dizer, o fracasso, na história das civilizações, o fracasso é a regra. O Sim, fracasso é muito. Na história da gente, então, nem se fala, né? De 1000 tentativas a gente acerta uma quando tem muita sorte. Né? Não. Mas às vezes a gente nem essa uma acerta. Né? Mas, mas pro- o fracasso traz uma perspectiva muito interessante. É através do fracasso que você desenvolve resiliência. Veja só, por exemplo, o caso do Brasil. Exatamente. Sim, sim, claro. O Eu sempre Brasil, prefiro lidar com uma pessoa que fracassou mais vezes, né? Ela tem mais sim, chance de dar desde certo. 22 de abril de 1500, o Brasil é um fracasso absoluto. Já eram enviados fracassados para construir o Brasil, Não, degredados e tal. aí eu vou discordar, mas bem, continua. Sim. Porque em Não, 1650 o Brasil é muito rico. sim, 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 sim. Tanto é que Salvador era uma cidade riquíssima em 1650. sempre foi a joia do Atlântico Sul. Mas veja só, a construção do povo brasileiro intrinsecamente foi a do fracasso, mas do fracasso nasceu a resiliência. E da resiliência nasceu a construção da identidade brasileira, como o brasileiro não desiste nunca, o brasileiro tenta sempre, sabe? Brasil é o país do futuro, mesmo que não seja do presente. Vem dessa resiliência vinda dos É, fracassos. Da, tem muita gente ao longo da história do Brasil que não concordaria com esse negócio de brasileiro desistir nunca. Ele é o primeiro a desistir. Essa coisa. Eu lembro do episódio, viu, Lucas, na Bahia, a chamada Bahia da Traição, lá na Paraíba. É na porque Paraíba. não foi a traição foi outro episódio. Teve um episódio que estavam lá os franceses. Os franceses disputaram o Brasil no primeiro século, pau a pau com os portugueses, né? Tentando tomar para eles. Aí eles estão lá, ancoraram os navios, foram buscar água, foram buscar comida lá
Os tupis da Paraíba. E eles estavam no meio dos tupis que era amigo deles lá. Tinham feito amizade com os potiguaras locais lá. Aí nisso chega uma expedição portuguesa, os portugueses não eram ruins de briga, né? Veio aqueles corsários franceses e a primeira coisa que eles fazem é queimar os navios dos caras. Tá, vocês podem. A guerra vai ser complicada, mas daqui para a Europa vocês não voltam. Né? Aí começaram a descer, né? Começaram a pegar as embarcações para descer para a briga. Os fuzileiros navais de Portugal da época, agora vai. Aí os franceses tentando manter posição, encontrar aquela coisa, né? E os tupis dando no pé, né? Os tupis indo embora. Os caras, pô, mas vocês não sabem o que é resistência? Vocês não. Os franceses, vocês não vão resistir, né? Vocês não vão enfrentar. Não, os caras são armados, pô. Os caras vieram pra matar, pra brigar, que é isso. Mas a respeito ainda dessa época, por exemplo, para tentar endossar um pouco essa tese de que o brasileiro é forjado na resiliência e não desiste nunca. A gente volta para os tempos das invasões holandesas. Você falou do episódio de 1650, a gente vai um pouquinho mais para trás. 1630 a 1656. Exatamente. Chegou a tal ponto a consolidação da conquista do Brasil na Soviética, né, pela Companhia das Índias Ocidentais, da Holanda e tal, chegou a tal ponto que Portugal pensou em desistir simplesmente. Não, o Padre Vieira queria desistir. Padre Vieira, com todo o carinho que eu tenho para o Padre Vieira. O Pedro Vieira errava mais do que acertava, mas ele é um grande escritor, né? A gente fica com carinho porque o cara escrevia bem. Mas, enfim. Mas voltando à Vaca Fria, você via, por exemplo, que os próprios emissários de Portugal e Holanda, que iam debater nos Estados Gerais a assinatura de um tratado e tal, queriam entregar... Queriam vender, toma ali. Justamente. A Espanha também tentava entrar nesse condomínio, etc. e tal. Então, um grupo de brasileiros organizados, e aí eu cito, por exemplo, André Vidal de Negreiros... Claro, a revelia da coroa. Pois é, João Fernandes Vieira, a revelia da coroa justamente fizeram a Revolução. Não, ali é a marca para mim. Olha, eu digo em meu livro, Lucas, eu digo e reafirmo em todo lugar que eu vou. A única data nacional honrosa seria 19 de abril, data de Guararapes. A única honrosa. As que tem aí são absolutamente desonrosas, são uma vergonha, são um fracasso. 21 de abril é a história de um picareta. O 7 de setembro, pelo amor de Deus, não foi ali. Primeiro que não foi ali. Segundo que foi uma separação que dentro de uma família, que foi um arranjo, e depois ficou meio assim. E o 15 de novembro, pelo amor de Deus, né? Um golpe de Estado contra o que nós tínhamos de melhor. Né? Falando a respeito desse arranjo, inclusive, você vê de novo a resiliência do brasileiro. Eles fizeram o arranjo de tal forma que tipo, o Brasil fosse temporariamente separado de Portugal, mas que depois Dom Pedro I viesse a juntar os dois reinados, aqui ou em Lisboa e tal. Mas os próprios brasileiros não aceitaram e forçaram ele. Não, peraí. Aí que tá. Os próprios brasileiros não aceitaram, há controvérsias. Alguns brasileiros não aceitaram. E esses brasileiros acabaram prevalecendo. Houve uma grande divisão no Brasil, né? Parte dos estados, parte das províncias na época, ficou lá em Lisboa e queria. Não, deixa esses caras pegar. Mas, por exemplo, o que eu já falo na questão de 1826, quando... sim, já depois na segunda tentativa do Reino Unido, né? Isso, Dom João VI morreu, Dom Pedro I herdou a coroa portuguesa, como Dom Pedro IV e tal, e os brasileiros forçaram no abdicar da coroa portuguesa em nome da filha, para que nem transferisse para o filho. Sim, Para que não houvesse em absoluta possibilidade. Para que o herdeiro varão ficasse do lado de cá, que a gente fica com a vantagem. Exatamente. Exatamente. Ou seja, sempre houve essa questão da resiliência na nacionalidade. A gente sempre atrapalhou os planos dos outros e a gente insistiu que deveríamos ser brasileiros a qualquer custo. E sem tirar grande proveito disso, mas de qualquer maneira. Deu errado, mas deu certo, né? Porque o Brasil é uma coisa que... O Brasil está sempre naquela posição intermediária, né? O Brasil, depois de 1650, ele nunca foi pobre e nunca foi rico. Né? Ele nunca deu certo nem errado. Ele está sempre numa posição intermediária, né? Ele tenta sempre foi um império fraco. Aquela coisa. O Brasil é engraçado, né? Porque é a história que o Freud fala do xiste, né? Quando você em vez de você se desesperar, você ri, é mais legal.
Mas, aliás, basicamente é justamente o que o brasileiro faz. O brasileiro ri diante da diversidade porque sabe que E zomba de não si se sabe ao mesmo. certo o que vai acontecer. E zomba de si mesmo. Eu sou autor disso, né? Eu sou o brasileiro autor disso. Isso é conhecido no Brasil já, por ser o primeiro inventariante completo da tradição autodepreciativa. Né? Não é sério, não estou brincando, Sim, não. Isso é verdade. É, então, os historiadores reconhecem isso em mim, de que eu fui o primeiro a inventariar isso, botar num livro de cabo a rabo, desde o começo até agora, de como é que isso se deu, mas eu vejo muito o resultado disso. O resultado disso também é a autocomplacência, porque quando você se sim, autodeprecia, e do ponto de vista liberal, a gente gostava muito de Adam Smith, porque é impressionante isso, rapaz. Quando o Adam Smith saiu, poucos lugares do mundo tinha tanto admirador do Adam Smith como em Portugal e no Brasil. Todo mundo, sim. vamos botar esse Ah, programa aí legal. Agora a tal da cooperação voluntária não veio. Por que ela não veio? Porque não tinha confiança. Na isso. época, os portugueses achavam isso e se separaram por causa disso. Grande parte, tinha deputado português que era a favor da separação, porque aqueles negrinhos não tem jeito. Ah, não, Sim. aquela caboclada do Brasil, a bugrada, né? A bugrada que é esse mameluco e tal, que foi o dono da terra, o senhor da terra. Aí, o que acontece? Você chega e as pessoas não prezam umas às outras. O Sim. Capistrano de Abreu já dizia isso, né? Assim, não prezam umas às outras de modo especial. Então, o amai uns aos outros também que é cristão, pô, a gente é um povo cristão, seguir os costumes cristãos. Inclusive na sexualidade, isso é um mito, né? De que nós tivéssemos uma sexualidade exacerbada. Nossa sexualidade foi bem contida, Sim. bem presa dentro dos parâmetros que se esperava da Ali- religião a- católica, né? Aliás, se você fosse comparar, por exemplo, na Europa a libertinagem era muito maior do que Muito no maior. Brasil. Por exemplo, na Europa você sempre teve distritos especializados para prostituição. Aqui a prostituição, até por muito tempo, sempre foi crime, as prostitutas eram obrigadas a ser distinguidas das pessoas pela baeta, que era a vestimenta que utilizavam, justamente para que Sim. fossem assassinadas socialmente. Sim, Aqui sempre, e o primeiro grande empreendimento de prostituição no Brasil ele foi feito com europeias. As mulheres eram recrutadas na sim, Europa, as famosas polacas. E muitas delas, inclusive eu conto no meu livro, isso é um episódio muito triste da história judaica, né? Porque os judeus estavam na Polônia naquela época numa posição de muita pobreza. O reino sim. polonês colocou os judeus, já tinha aquele antissemitismo lá, e aí o pessoal ia traficava essas mulheres judias da Polônia para cá, e aí as famosas polacas do Rio de Janeiro. E que depois, na época do ciclo da borracha, que vai ter aquele boom, vai para o Pará e para Manaus. Sim, sim, sim. São europeias, né? Mas aqui a tradição não vingou. Claro que tinha. Aliás, a repressão sexual aqui era tamanha, por exemplo, se a gente for comparar as visitações da Inquisição, aqui em outras colônias portuguesas, outras colônias espanholas, havia uma distinção entre os crimes. Por exemplo, a Inquisição em Angola, há quem documente isso muito bem, como Luiz Motti, por exemplo, a Inquisição em Angola se especializava em caçar práticas judaizantes. Aqui eram crimes sexuais, mais notadamente sodomia, aliás, sodomia em geral. Acharam, Era abuso da Inquisição. na primeira visitação acharam lesbianismo, mas daí eles foram. Aí, esse eu acho engraçadíssimo. Porque aí eles foram discutir em Lisboa o que eles iam fazer com as lésbicas. Né? E aí eles Sim, muito debateram e chegaram à conclusão de que eles eram homens e como homens eles não iam compreender como aquilo feria a Deus ou coisa parecida, eles deixa isso pra lá, deixa o critério privado. Né? até porque o que feria de fato era o uso do vaso de trás, como disse na época. Exatamente, e o uso de alguma coisa para penetrá-lo, né? Então, Sim. nessa primeira visitação que encontraram as lésbicas, encontraram várias em Salvador, em 1591, é, eles, bom, se vocês não botar nada lá dentro, tá tudo certo. Né? Mas, A questão, a questão é vocês usar alguma coisa a título de objeto fálico. Né? mas por que eu menciono a inquisição especificamente? Porque, veja só, a grande preocupação social na época, o que gerava as denúncias, eram as práticas sexuais. O judaísmo, que era a pior das coisas possíveis no escopo da Inquisição, né? O maior pecado era você ter práticas judaizantes. Depois a Pô, gente considerava outras coisas e tal. E o judaísmo que era bem presente, pelo menos na capitania da Bahia, na capitania de Ilhéus, na capitania de Pernambuco, não encontrava denúncias de vizinhos,
de enfim, de pessoas da sociedade. Só se denunciava as práticas sexuais irregulares. Por quê? No intuito de preservar a moral, no intuito de manter a sociedade, digamos, limpa de práticas pecaminosas. Não Exatamente. havia preocupação com pecados maiores. Não, e a sociedade respondia muito bem a isso. O índice de legitimidade no Brasil foi sempre muito alto. E isso incluiu todos os componentes étnicos. Incluiu os Sim. descendentes de africanos, incluiu os descendentes de indígenas, os descendentes de portugueses e a mistura disso tudo. Eu tenho um caso que eu conto no meu livro que eu acho interessantíssimo, né? Que o padre no interior de Goiás, lá perto de onde hoje é a cidade de Catalão, é uma cidade até que existe, agora me esqueço o nome. E a Inquisição fez um relatório tão completo, que eu acho lindos, que gosta dos relatórios da Inquisição, como eles são completos e detalhados, né? São muito bons, ele dá lá pro fulano de tal, idade tal, casado, vindo de tal lugar. Então ele te dá uma situação muito boa. E aí eu descobri, investigando esse caso, que a vida sexual naquela vila de lá de Goiás, e olha, Goiás era uma mineração, era um negócio mais, era um Eldorado e Sim. tal. Não era um lugar muito propício a você ter relações muito boas. E, no entanto, o relato que existe lá dentro era que o único cara que realmente era filho da mãe lá era o padre, né? O pároco local que estava pegando todo mundo. Né? É sério, né? Mas ele não foi Sim. punido porque eles chegaram à conclusão de que, bom, pelo menos ele não é sodomita e tal. Esse negócio de gostar de mulher a gente gosta também. É sério! O cara foi. Sim. Ele foi tirado de lá, porque o povo que chamou a Inquisição. Foi o povo que chamou a Inquisição. Sim. Ó, a espada aqui tá acabando com a moral aqui e tal. Hã? Mas o principal pecado dele era fazer fofoca. Porque ele fazia fofoca. Olha, aquela ali, ela teve um homem antes, ela não casou virgem, não. Hã? Sim. Tá, ele pegava algumas também. Ele terrível. Aliás, justamente na fofoca que se forja o conceito da brasilidade, né? O brasileiro Também. é fofoqueiro por O brasileiro é natureza. fofoqueiro, não, a gente vê isso também nos relatórios de Inquisição, isso aparece. E aí, e dá briga por causa dessas fofocas, né? O pessoal cria toda uma intriga. E isso tudo, todo esse processo, tudo que a gente falou, afeta negativamente a confiança. Sim. E isso afeta absolutamente negativamente a economia. Porque a economia, isso a gente sabe, a cooperação voluntária, ela necessita, o amálgama dela é a confiança. Inclusive tem uma tese, acho que é do Perefit, é do Perefit. É a seguinte, por que o Ocidente é a única exceção econômica da história? Essa é uma grande pergunta. Toda a história universal não existe um. Teve lá, o Egito teve seu auge, mas não chega perto do que nós temos no Ocidente. Sim, Esse porque sucesso aqui sempre. continuado, né? Esse sucesso continuado, séculos e séculos de crescimento contínuo. E a resposta que ele encontra é o fator, o amai-vos uns aos outros levado a sério. Ou seja, nós tivemos uma igreja, quando digo igreja católica, mas também depois franjas do protestantismo cunhadas nessa tradição já ocidental, porque o protestantismo é muito tardio, né, Sim. em relação à história toda do cristianismo ocidental. E que também, por sua vez, é herdeiro do greco-romano, né? Uma religião, em grande parte, ela não bebe apenas do evangelho. É, e o próprio evangelho é escrito em grego, ele tem ideias gregas, ele tem. Claro. Não é uma coisa absolutamente judaica. É só pegar os filósofos judaicos da época e você vai ver que não é rigorosamente judaico isso. Bom, mas então o que acontece? Eles conseguiram desenvolver fé e confiança e conseguiram colocar. O Duby diz isso, a Rie diz isso, diz que a nossa privacy, por exemplo. A privacy é uma característica absolutamente ocidental. Ela começa em Sim. torno do século XIII. Ela não existe antes em lugar nenhum do mundo, em sociedade nenhuma. Outro Esse, grande diferencial da esse gente é o é, princípio da bona fide levado ao máximo também, né? mas a privacy, a privacidade, o direito ao Sim. segredo, o direito à sua bolsa, à sua casa, à sua janela. Isso é absolutamente extraordinário. Outro detalhe que eu levanto do Ocidente, que isso eu fiz no Evangelho segundo a Filosofia, eu fiz esse inventário também. Nós inventamos uma coisa extraordinária que é a livre escolha do cônjuge.
Sim. Nenhuma sociedade admitia que o cônjuge fosse escolhido por amor. Claro que dentro de determinados limites, né? Como, por exemplo, 7 Claro. graus de consanguinidade Não, aquilo foi distante. ótimo. Aquilo foi ótimo. Sete costados? Primeiro que não, tá, não foi respeitado muito tal. Tinha muita, como é que é? Dispensa, né? Todo mundo pedia dispensa o tempo todo. Mas porque também era difícil, né? Você tinha que andar 500 quilômetros dentro da Europa naquela época, que não Aliás, era, mas não era muito não fácil. as pessoas sempre relacionam a igreja à falta de divórcio, mas justamente os 7 cortados eram a garantia da anulação do casamento, porque você não encontrava em hipótese nenhuma uma distância de 7 Não, minutos. o marido que queria separar, ele descobria que era parente da esposa. Invariavelmente, porque todos, pelo menos Não, aliás, e todos antes disso existia o divórcio carolíngia. Sabe como era o divórcio carolíngia? como? Pegava o escravo e mandava matar a mulher. Terrível. Como na época não tinha pena de morte para homicídio, tinha pena de morte para um bocado de coisa, mas não para homicídio. O É, escravo. não O tinha pena de escravo, pior do que ser escravo, não era. Não acontecia. Quer dizer, E, não havia pena de morte, vírgula. Existia ordalha. Se você sobrevivesse à não, o ordalha, tá. ordalho era, mas o ordalho dificilmente ia ter alguém com poder de fazer um senhor feudal responder a uma prova de ordalho. O Sim, de povo fato. respondia. E até eu comentava isso na entrevista com o Rodrigo Hilton antes, os padres receberam orientação para falsear a prova do ordalho, porque a igreja achava aquilo o fim da picada. Sim, Né? de fato era. Não era uma tradição intrinsecamente cristã, Não, né? e não tem nada nas escrituras que autorize a fazer prova do ordalho. Sim. Aliás, não há nada na escritura que diga que as pessoas podem fazer adivinhações com base em jogar dados para descobrir a vontade de Deus. Aliás, isso é um O ordalho pecado é isso, né? absoluto. É um dos pecados imperdoáveis ao Espírito Santo, Claro, diziam é. à época. Essas adivinhações. A igreja, eu tenho até depoimentos de cientistas, cientistas descrentes e tal, céticos, que dizem, pô, a igreja sempre obrou contra as crendices. Sim. As crendices bobas, né? As crendices Com exceção do Brasil. No Brasil, a história. Não, mas aí que tá, mas aí isso vem de Portugal. Eu explico, né? Você fala da Inquisição, em 1591 a Inquisição encontrou aqui o negócio dos primeiros despachos em esquina. Sim. Não era africano, nunca ninguém na África fez isso. Tá? Isso não pertence a nenhuma matriz africana. Aliás, Nunca, nenhum despacho encruzilhada faz parte de qualquer tradição africana. aliás olha Descobriram, que coisa. sabe quem foi a autora? A esposa Quem do foi? Cristóvão de Barros. Inacreditável. Ah, pois, inclusive, falando até a respeito da tradição do despacho, né, eu estava lendo uma coisa muito curiosa vindo lá das profundezas do identitarismo outro dia. Como você bem colocou, o despacho não é uma coisa de natureza africana em absoluta. Só que nessa necessidade do movimento negro, identitário, autoritário, de criar mitos, de criar uma mitologia negra própria para se validar, começaram a dizer que os despachos, na verdade, eram coisas que colocavam no caminho para que os escravos fugidos conseguissem encontrar o caminho da liberdade e se alimentar. Essa Não era, não, era para que eles, parece com a história do Sarapatel, que é ridícula, né? sim, O Sarapatel, porque os escravos aproveitavam os restos dos miúdos dos porcos para criar um prato. pelo amor de Ora, Deus, o comida Sarapatel simples. existia em Portugal no século XIII. Igualzinha a Aliás, fórmula. se a gente for um pouco O que mais antes, entrou no Sarapatel foi o Dendê, né? O Dendê realmente é um africano. o sarapatel, inclusive, é uma herança nórdica. Surgiu na Europa como trips à la mode de Caen, É, comida da Normandia, comida de viking. é, sim. Chegou, o sarapatel surgiu dentro dessa costa lusitana justamente pelas visitações dos vikings à Galícia, que eles iam roubar Eu e vi até tal. uma postagem sua, né? A história do falafel, né? Sim. O acarajé, não tem mais apropriação cultural. Então devolve o acarajé, o falafel para os árabes. Aquele post, inclusive, foi ridículo, que a gente deveria decolonizar a nossa alimentação, Não, mas, que a gente deveria voltar ao tempo dos índios. Só que eles, não, eles começaram a construir isso coisas num que, país que se autocolonizou. Agora, a Arábia é prova de que nós nos autocolonizamos.
Justamente. Porque Mas, os tupis eram tão espertos, tão picareta. O Nóbrega já dizia isso. O tupi é um espertalhão. Primeiro, o tupi tinha uma sociedade que, para o mundo da época, para o ano de 1500, pouquíssimos lugares no mundo tinham uma unidade linguística tão espalhada e tão uniforme. A etnicidade tupi era uma coisa, era uma coisa elaboradíssima. Era uma tradição, nossa, bem complexa a sociedade tupi. E ela se estendia, né, do que seria hoje o Rio Grande do Norte até São Paulo. Era tudo. Os portugueses batizaram que era Tupinambá, Caeté, não. Eles não tinham essa distinção, eles eram tupis, acabou. Era a mesma língua, era a mesma tradição. essa distinção é coisa de branco. Aliás, essa distinção é coisa de branco até hoje. É de hoje, até hoje. E aí o Tupi, o Nóbrega dizia, não, o Tupi ele é esperto porque ele assim, você chega aqui e fala pra ele, ó, vai fazer assim. Ele, beleza, vou fazer. Você vira as costas, ele faz o contrário. E os caras foram espertos porque eles simplesmente se tornaram os donos da terra. A família Ávila, o Araribóia, o Felipe Camarão, Sim, os caras se tornaram donos da terra. Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque sim, era nobre, o Adão Pernambucano. sim. De Ah, quem descendo também. ele casou com a Espírito Santo, a Maria do Espírito Santo Arco Verde, né? Que era uma tupi. Sim. E lá se vai. O filho já conquistou o Rio Grande do Norte, o Maranhão, aquela coisa. Aliás, existem algum pesquisador, não sei mencionar quem foi buscar na Torre do Tombo petições de nobres brasileiros da coroa portuguesa no século XVIII. E lá encontraram de um certo Joaquim de Souza pedindo o direito a assumir um pelouro de vereador na Câmara de Niterói, porque sempre foi digamos assim, um morgadinho dos Souza. E quem são os Souza? Os descendentes do cacique Aré de Boé. Exatamente. Eles são 100% tupi. Sim. Eles não têm sangue europeu. Claro, depois passou a ter, mas bem mais tarde. E aquela história, eu gosto de contar dos paulistas. O paulista era fantástico, né? O paulista ganhava algum dinheiro e disse, pô, agora o filho que se vire aí com as índias. Eu vou, eu vou arrumar um marido pra minha filha, né? Porque mulher eu não vou achar em Portugal que veio pra cá, mas nem a pau. O cara não sobe essa serra. Na hora que ela dá de cara com esse paredão aqui, a melhor das hipóteses ela fica em Santos, né? O mais provável é que Sim. ela volte. Aí pô, achava os aventureiros, os caras que realmente estavam pobres em Portugal, não tinha mal o que fazer, não tinha outro jeito na vida, vinha para São Paulo. E aí pegava e dotava a filha. O cara se dava bem. Aí o português Sim. chegava e pegava uma Ah, mameluca lá com os 90% de sangue indígena. E segundo o João Manuel Monteiro, não era tupi. Isso é uma briga. Olha, se você falar para os paulistas de hoje, os genealogistas e coisa e tal, e disser o que o João Manuel Monteiro disse, e ele tem uma tese boa, que o João Manuel Monteiro é um sim. pianista fantástico. É, ele só, não, ó, Tupi era lá embaixo, Santo São Vicente era Tupi. Agora lá em cima não. Era Tapuia. E ninguém Ah, quer. mas o E ninguém quer ser descendente de Tapuia. É incrível isso, né? Tapuia. os tapuias Até, eram até terríveis. isso nós trouxemos da cultura tupi. O tupi achava o Tapuia, já se tinha esse nome porque era sub-raça para ele, não era gente. Tapuia para ele não Sim. era gente. O tupi existia como sociedade, o Tapuia lá à frente. E eles nem se bicavam muito, eles não chegavam nem perto. Os tupis eram de tal maneira superiores a eles que os caras nem topavam briga com o tupi. Aí, e nós incorporamos isso, né? Tupi é bonito, você vê que tinha TV Tupi. Nós temos, os nomes são tupis, né? Os nomes dos lugares no Brasil, as Sim. coisas são tupis. O tupi tá na nossa língua, o tupi tá no nosso costume, a farinha de mandioca, tapioca, tudo isso é tupi. O tapuia não participa disso. Ele No tá tapuia usando. quase não se sabe nada hoje em dia. O tapuia é um macro-G, né? A gente soube muito pelos machacalis, que foram chamados botocudos do começo do Sim. século XIX, que inclusive tem esses pataxós aí, são dos machacalis, né? Sim. Mas era pouca gente. Até porque os tapuias foram cada vez mais entrando para os sertões, né? Não, e teve alguns tapuias que se especializaram em caçar quilombo, né? Você sabe dessa história, né? Sim.
Tem até uma. Os caras eram muito bons de achar quilombo. Porque, pô, negócio de mato, eles viviam naqueles matos andando pra cima e pra baixo. Sertão de, no sertão de Pernambuco tem até uma coisa muito engraçada, na Constituição Racial, inclusive. Você vê que boa parte da população é bastante endogâmica, só mistura mesmo entre português ou galego, os galegos primeiros que iam nas Sés Marias da Casa da Uhum. Torre, e índios. Mas em certos pontos existem quilombos. E nesses quilombos, todos curiosamente têm aquela aparência cabo verde, cabelo liso, pele bem escura, lábios grossos, enfim. Porque justamente os tapuias que iam caçar os quilombos lá ficavam, lá habitavam, lá se Sim. reproduziam e construíam aquela população Não, e endogâmica. aconteceu o contrário também, que foi encontrado, aqui na Bahia, foi encontrado no sertão, de quilombolas fugidos, mas individualmente, que foram parar numa aldeia e se tornaram o cacique do lugar. Nossa Porque Senhora, ele trazia uma tecnologia superior. sim. O cara é Mas reconhecido como. Hã? o, eu corro risco até de ser cancelado aqui, mas o índio sempre gostou bastante da tecnologia trazida, né? Não, muito, demais. Demais, demais, demais. E as tupis adoraram uma coisa que era uma novidade, que Sim, era o galanteio. Porque o marido tupi não beijava, não dava um sorriso para ela, não dizia uma palavra simplesmente a aristocracia tupi lá, os chefes, né, o grupo de chefes da tribo dizia, bom, você matou lá o negócio, tal, você cumpriu a tarefa de guerreiro, qual que você quer aí? Eu quero aquela lá, pronto. Ô fulana, vem cá, vai morar ali na casa, pode se instalar e aproveita para já começando a fazer a limpeza aí, que quem trabalha é você. Você sabe que o homem não trabalha. Não, é sério, os tupis tinham isso. sim. Qualquer trabalho, inclusive derrubar a árvore, tudo é tudo uma mulher. Né? Ele não Aliás, trabalhava. eu acho tão interessante você pontuar isso, porque nesse neorromantismo que o identitarismo tem promovido, do índio como uma criatura absolutamente pura, dona de todas as virtudes, representante do que é povo de verdade, eles não têm essa preocupação também em buscar que o machismo, que foi justamente combatido pelos lusitanos, pela Igreja Católica, etc. e tal, que empoderou, de certa forma, a mulher, era bem presente na vida do índio. Isso eles negam. Totalmente. A sociedade era absolutamente dividida entre homens e mulheres, e os homens tinham todo o mando, nenhum trabalho, e as mulheres tinham todo o trabalho e nenhum mando. E isso é presente na grande maioria das áreas, porque eles gostam de pensar, Aliás, né? Eles gostam de se, pensar. Eles vão lá para a Índia. Você viu aquele grupinho lá no Himalaia? A mulher manda. Bom, tá. ah, meu Deus. A única possibilidade de independência que a mulher tinha dentro da tribo indígena, entre os que aceitavam, era se transformar em transexual. Porque a transexualidade existia, né? Sim. Naquele período. A índia se tornar um índio. Aí sim ela poderia ser independente. Fora Não, desse tinha até espectro, não. e tinha o profetismo tupi também, que era um ponto de escape. No profetismo tupi ela tinha alguma função, porque o profetismo tupi envolvia você, era quase, ele envolvia uma certa rebelião dentro da tribo, né? Dentro da aldeia. Sim. Tribo não, aldeia. O conceito de tribo não se aplica ao tupi. Mas enfim, Agora, então, o profetismo, para ter algum sucesso, ele dependia da adesão das mulheres. agora, olha que coisa curiosa. Se você for comparar, inclusive, em conceitos, a sociedade tupi com alguma sociedade moderna, qual é que você consegue equacionar? No Irã. Vamos? O Irã é parecido o Irã, em regras gerais, são dos Mahdias, dos Ayatollahs, etc. e tal, é parecido com É, a vida tupi, sim. o Estado em si, né? Mas Se a não gente tem, for pensar um mas não Estado, tem aquela ideologia da guerra, né? A ideologia sim. da guerra da tribo contra tribo, de aldeia contra aldeia, né? Aquela disputa permanente entre aldeia, aquilo é um... Acho que você pode encontrar até uma comparação mais ou menos disso dentro do conceito de jihad, né? Como? O conceito da jihad, Sim, a guerra santa com relação ao profetismo. sim, O profetismo, ele me parece muito que ele encontrou correspondência boa no sebastianismo, né? O também. sebastianismo, ele correspondeu ao profetismo e a gente não sabe mais o que que é sebastianismo, o que que é profetismo, que eles são parecidos. Aquela ideia de encontrar o mundo uma retrotopia, né? Permanente, que nunca dá Sim. em nada, obviamente. A gente sabe que utopia não dá em nada.
Aí os caras acabam. Não, os tupis são tão fantásticos. E quando o Jerônimo de Albuquerque, o filho, né, chegou no Maranhão, eles estavam lá. Mas hoje a gente sabe que em 1500 eles não estavam lá. Sim. Eles foram parar lá. E reproduziram a sociedade que eles trouxeram do litoral do mundo. Litoral leste, lá, do mesmo jeito. Deu certo. Não, quando eles chegaram em Parintins, aquela ilha que é Parintins no Amazonas, aí tinha tapuia lá. O que eles fizeram? Eles avassalaram os caras. Não, Fantástico. os Guaranis fizeram isso na Bolívia, tem um caso interessantíssimo que está até hoje lá. Os Guaranis saindo Os Guaranis sofreram na mão dos paraguaios, né? Do Paraguai, Sim. do governo. No Apenas, governo de apesar, Assunção, né? O governo de Assunção do vice-reinado da Prata, como é que chamava a residência de Assunção? É uma subdivisão que tinha lá, né? sim, sim. E os Guaranis sofreram. Audiência. É, a audiência de Assunção. Eles sofreram na mão, os caras. Os jesuítas também queriam explorar os Guarani, era um problema. Aí eles Sim. foram entrando. Vamos sair dessa aí, porque não, vamos sair dessa roubada aí, porque os caras estão dando prêmio lá. Só ficam dando cavalo pros Guaicuru e os Guaicuru depois vêm querer tirar nosso couro. Né? Porque os Guaicuru eram espertos. Sim. Eu me lembro dos Guaicuru, que os Guaicuru fizeram com acordo de paz com os portugueses, porque os portugueses e os espanhóis disputavam a lealdade dos Guaicuru, que sabiam que os Guaicuru, quando chegasse, era o caos, né? Então todo mundo queria ser amigo deles, né? Terminaram formando as tropas mais formidáveis de É, cavalaria. exato. Aí fizeram um acordo de paz lá com o governador do Mato Grosso. E tá, chamaram os chefes lá e tal. Não, beleza, vocês agora vamos mandar padres para vocês, vamos mandar isso, aquilo. É, e vamos. Era a época do Pombal. A gente quer que vocês se misturem, né? Acho não, a Sim. gente acha muito bom esse negócio de se misturar. Vocês podem mandar as mulheres portuguesas. Só não querem impor essa coisa do divórcio aí, do divórcio, que quando elas ficarem feias a gente manda embora. Né? Triste. Quanto a fazer roça, não é da nossa tradição, mas se vocês quiserem mandar escravos negros para cultivar, a gente aceita também, acha uma boa ideia. Fantástico. Agora Não tem problema. imagina você narrar tudo isso para o identitário a respeito de como era o pensamento índio, É. como ele concebia a Não, sociedade. não, você sabe qual é? Você sabe o que eles vão dizer. Você sabe o que eles vão dizer. Isso é invenção, isso é racismo. Não, eles vão dizer, não, eles não vão dizer que é uma invenção, eles vão dizer que o pobre coitado daquele Guaicuru foi feita lavagem cerebral nele, pela nossa Claro. cultura, Não, né? mas E aí ele ficou espertalhão. hoje a gente já avançou um grau dentro do identitarismo na pauta da mentira. Antes, pelo menos, eles falavam, olha, eram as questões daquele tempo, ou então eles sofreram lavagem cerebral, isso e aquilo. Hoje não, eles dizem é mentira. Não, eles É querem apagar da mentira. história, né? A história Exatamente. é o caso do Eles Vento querem Levou, reconstruir. né? E o Vento Levou é isso, né? Martin Luther King que fazia questão de mostrar o quanto se sofreu na escravatura americana, né? Sim, Agora não, agora quer apagar até o sofrimento. claro. Nós éramos reis na África. Todos nós éramos reis na África. E na Geórgia também, na Flórida também, né? No Mississippi Sim. também, tá, conta outra, né? Ninguém concebe, por exemplo, que a escravidão existia, mesmo que ela tenha sido desenvolvida, claro, em um modelo industrial preocupante depois, mas que ela já existia dentro da, Não, da, ela da já cultura. era o modelo industrial em boa parte dos estados africanos, Sim. tanto Pelo que menos. o Paul Lovejoy mostra que o tráfico para o norte da África ele foi mais volumoso em números de pessoas, claro, mais longo no tempo também, teve mais tempo para fazer isso, do que o tráfico interatlântico. O maior império em riqueza do mundo se desenvolveu justamente na costa da África, era o Império do Mali, e era um império sustentado É, no escravagismo e produção industrial. e que foi sucedido por vários impérios, como Songhai, como Oió, por exemplo. A gente fala de Sim, malês, que coisa triste o Jean José Reis, que pô, é um cara marxista e tal, mas eu respeito como historiador, porque é um cara que não, eu respeito muito também. eu respeito demais, porque ele levanta algumas questões óbvias. O que eram os malês? Os malês era o pessoal que representava o Império de Oió, Sim, que tinha vivido um auge logo antes e que por não ter mantido aquele auge, a boa parte da sua população foi escravizada, mandada e vendida pelo Brasil por seus inimigos lá. sim, Agora, enquanto eles eram poder, é eles que escravizavam os outros, né? Então, tem isso. sim. Não era, o negócio era meio na vingança.
E os caras Agora, queriam implantar um governo aqui. A ideia não era, vamos fazer, construir um vamos ser paralelo. bonzinho, vamos criar uma sociedade de gente boa. Não era criar uma sociedade de gente boa. Era reproduzir o Império Oió na Bahia. Qual é o problema? Hã? Sim, Não, de legítimo direito deles, não tem problema nenhum. Eu acho que você disputar espaço na conjuntura da época era normal. o direito é legítimo, mas que bom que perderam. Não é, porque Que a bom. gente, o Haiti tem no Haiti eles ganharam, né? E Sim, olha, aliás, olha que é, coisa curiosa também, falando a respeito do identitarismo. Agora eles dizem que o melhor modelo constitucional possível é a Constituição do Haiti feita por Toussaint de Louverture, né? Que que, aquilo ali era um que, modelo de que, que, civilidade, etc e tal. que reintroduziu a escravidão. Exatamente. Na prática, sim. Exatamente. E eles dizem que, O não, Haiti foi, vamos. o Haiti, na verdade, não foi o primeiro a abolir a escravatura, foi o último. Sim. Aliás, o último estado do mundo a abolir a escravatura foi a Mauritânia, em 1973. A Etiópia também foi abolida muito tardiamente. E Não, isso sendo um lugar invicto, um não, e lugar que outra, praticamente não foi colonizado. que preconceito contra a África, contra os africanos. Que, que diminuição do papel histórico do africano. A África com uma variedade étnica riquíssima, com uma variedade tecnológica riquíssima, com uma variedade de impérios que tiveram até universidades antes que a Europa tivesse. A variedade cultural, a variedade tecnológica da África, que essa África que interagia com a gente, que deu na diáspora, chamada diáspora, né? Sim. Era riquíssima. Mas com o Mas era um identitarismo. império escravista, sim. Qual é o lugar do mundo que não era escravista na época? Nenhum. Agora, o que eu acho mais curioso do identitarismo, que se diz tão preocupado em resgatar a identidade negra, em edificar o mito da negritude, eles tratam a África como uma coisa absolutamente uniforme, como se a África Exatamente. fosse um país. É a África. Não É, importa a diferença entre um beninês e é. um Mali. Tá, agora vá pra Nigéria e chega com essa ideia lá pra ver o que te acontece. Boko Haram. Não, O não que só acontece? Boko Haram, não só Boko Haram. Pega Biafra. Biafra, não, esses ibos aqui, esses ibos aqui, não pode não. Sim. Os Yorubás e os Haussás se uniram. Rapaz, esse cara não. Os Tutsis e os Hutus também. É, Tem milhões de exemplos do que você dá nessa uniformidade artificial. Mas para o movimento negro, a África continua sendo uma só. E é um lugar onde só existiam reis e rainhas. Súditos não existiam, escravos não existiam, eram só reis e não rainhas. é. Daqui a pouco eles vão inventar que os escravos eram capturados, porque eram capturados, né? Sim. Eram capturados por portugueses que pegavam e entravam lá naquelas matas todas e. Pelo amor de Deus, um dos autores mais consagrados pelo identitarismo negro é Pepe Tela, que curiosamente é branco, mas eles não sabem que Pepe Tela é branco, né? Um angolano que participou da Não, eu Revolução, conheço ele da pessoalmente. Mancha, né? Coisa. Eu Você- conheço ele pessoalmente. Então, o Pepe Tela narra muito bem como era isso no A Gloriosa Família, O Tempo dos Flamingos, né? O Nicolau Van Doom, que era o personagem principal, Nicolau não, desculpa, o Baltazar Van Doom, que era o personagem principal, ele não ia à caça de escravos. Ele subcontratava, ele subempreitava líderes tribais para que capturassem, e depois saía passando por aí dizendo, e aí, você capturou quantos? Tantos? Tá, toma aqui o tecido, eu comprei isso aqui e acabou. Pronto, tal. E agora só que o da Costa da Mina, o angolano era barato. O Banto era barato. Agora, o da Costa da Mina era caríssimo e com a mineração do ouro ele se torna caríssimo mesmo, porque você precisava do especializado, né? O cara Sim, não podia ser muito bronco para estar catando ouro. E aí eles vão buscar nas melhores sociedades. Porque as sociedades em torno do que hoje é a Nigéria, o Benin, eram as sociedades mais avançadas da África da época. Mais sim. avançadas, inclusive, que as sociedades de origem sudanesas, que eram o Etiópia. Então, ah, então, porque os Yorubá já chegaram lá no século III. O Yorubá era tão desenvolvido, para você ter uma ideia, que eles chegaram lá no século III da nossa era. E a história Sim, está documentada em Ifé desde aquela época, tem documento. sim. Eles não só eram um povo letrado, como guardaram a história toda por escrito. Porque seriam Ah, feitos mesmo para a Europa. Tá. aliás, a história da evolução dos estados iorubás, ela está gravada dentro do próprio candomblé.
Se a gente for pensar, por exemplo, em Xangô. Xangô era um monarca. Sim, tá, no candomblé tá, mas aí como a mãe Estela, ao conversar comigo, esclareceu, mas depois eu soube mais, pesquisei mais, ela teve em Ifé, né? Ela foi recebida em Ifé, Sim. muito bem recebida, por sinal. E adorou a recepção que ela teve, com toda a justiça. A mãe Estela é uma pessoa que eu gostava muito, tenho um apreço muito grande por ela. É, e ela foi recebida em Fé e ela notou lá, conversou muito que há muitas inserções no candomblé brasileiro, candomblé baiano, que não correspondem a tradições urubás de fé. Né? Não, de fato. Aqui o que chegou foi um amálgama total. Eu acho que a coisa só está bem preservada É. mesmo dentro do candomblé de Minas. É, Mas a história e o da poder aqui, religião e o é poder isso. aqui, por uma questão estratégica, também eliminou qualquer componente islâmico. Sim, Houve evidentemente. porque o medo do islâmico era uma coisa, até porque nós somos fundados por cruzados, né? A descoberta do Sim. Brasil é uma descoberta cruzada. Né? Sim. Então, Patrocinada pela Ordem de Cristo. e Sim. para combater os infiéis islâmicos. Né? A própria história da penetração na África é essa. Se vocês não forem islâmicos, está tudo bem, vocês passam a ser automaticamente nosso aliado. No caso do Reino do Congo, né, que não era islâmico, e que Sim. o pessoal foi cristianizado, tá, foi levado para a Europa, os filhos do rei do Congo lá. Né? Aliás, você até falou do reino do Congo, você me lembrou de novo de outro episódio engraçado que o próprio Pepe Tela narra, que é a respeito da Rainha Ginga. Ah, Veja só, sim. por exemplo, se você chegar na estação da Lapa, você vai ver que tem uma pintura enorme da Rainha Ginga sendo celebrada como uma grande monarca negra, livre, promotora dos ideais da liberdade, etc e tal, aquela coisa bem refrão do Olodum, né? Mas o episódio que o Pepetela narra a esse respeito é o seguinte: a Rainha Ginga foi visitar o governador de Angola, Pedro César de Menezes. E o governador de Angola, que era uma pessoa bastante bronca e indelicada, né, não ofereceu-lhe uma cadeira para sentar. Então Ginga fez sinal para uma escrava, a escrava se agachou, ficou de quatro e ela sentou na escrava. Terminada a audiência, levantou a Rainha Ginga e foi embora. E a escrava continuou naquela posição. Aí o governador perguntou: e a escrava, tu não levas? Aí ela pergunta de volta para o governador: e você leva as cadeiras onde você senta? Ela acabou rompendo realmente com o governador e por isso ela é uma heroína. Sim, não, mas a grande questão é a seguinte: se você contar que esse episódio aconteceu, e ele aconteceu de fato, ele foi documentado pelo padre Cadornega e tal, ele vai dizer: não, jamais a Rainha Ginga faria isso. A Rainha Ginga era uma pessoa que respeitava o princípio da dignidade humana, respeitava esses valores justamente ocidentais. Ela respeitava os valores do povo Justo, banto. justo, E mas os os valores valores do do povo banto são os valores do povo banto. E se você fosse na capital do Reino do Congo, que é anterior, bem anterior a isso, né? É século XV sim, ainda, você não encontrava que um homem livre para trabalhar, porque todos eram escravos. sim. Ou eram Agora, nobres ou eram escravos. agora o E que. as famílias de São Tomé, que São Tomé faz aqui esse processo do canavial e do Sim. engenho, a São Tomé, que é hoje São Tomé e Príncipe, né? A ilha de São Tomé faz antes da gente aqui. E era cabeça a cabeça. Tinha os proprietários portugueses e tinha os proprietários do Sim. Congo. Tipo o Barão de Aguizé, que era negro. Mas veja só, o que eu quero apontar com esse episódio da Rainha Ginga e a reação do movimento negro? O movimento negro tenta incorporar os valores ocidentais, os valores evidentemente cristãos e católicos, como se fossem valores originariamente de África, e negar os valores ocidentais, empurrar os valores deles como se fossem os valores ocidentais. Tipo, o ocidental intrinsecamente é escravagista, é mau, é machista, não respeita os direitos humanos, mas nós originariamente respeitávamos. Entendeu? Eles subvertem Sim, é, a aquela história, coisa. né? Isso é muito mau Você, gosto. você se coloca como inimigo do que você é. Sim, É o caso do ateísmo, né? O ateísmo, por exemplo, o ateísmo que é baseado em Spinoza, né? O nosso ateísmo ocidental é 100% baseado em Spinoza. Tem até aquela. O Einstein, com aquela inteligência dele, perguntar: você acredita em Deus? Ele diz: eu acredito no Deus de Spinoza. Ou seja, eu sou ateu, que a maneira de acreditar no Deus de Spinoza é a única maneira que você tem de ser ateu é acreditar em Spinoza. Spinoza foi o sim, cara, o único inventor de uma teoria ateia, foi o Spinoza, porque para você negar que haja um criador, que haja um universo, que haja o momento que o tempo passa a correr, que isso é uma noção mais ou menos universal, embora ela possa ser politeísta ou monoteísta, isso é outra discussão, mas ela é teísta, ou no mínimo é deísta, existia o deísmo, sim, o deísmo existia.
Mas o sim, deísmo não nega a criação, o deísmo nega que Deus interfira depois. O Spinoza não, o Spinoza que ele criou toda uma teoria que é meio maluca e tal, mas que mas que, enfim, aí os caras baseiam isso e acham que estão. Ah, não, isso é contra o cristianismo. Não, isso é uma derivação do cristianismo, né? O próprio John Gray tem aquela frase fantástica, quer dizer que a última conquista do cristianismo é o ateísmo. sim, de fato. Mas por que eu tenho falado tanto da questão do identitarismo em si, Aurélio? Porque o identitarismo está forçando justamente o fortalecimento da reação. Se dizem hoje que o Brasil se tornou reacionário, essa reação é ao identitarismo. Às mentiras do identitarismo, aos mitos E edificados pelo é uma identitarismo. reação que começa pelos próprios pessoas que são, digamos assim, meu, tem um fenótipo afrodescendente. Sim, Essas pessoas não querem sim. ser, essas pessoas elas não querem entrar em confrontação com a igreja, por exemplo. Porque grande parte delas são pentecostais, são Sim. evangélicas. Então não vai ser alguém que vai chegar para ela e vai dizer assim: agora você tem que jogar pedra nesse negócio, você tem que quebrar, você tem que matar os pastores. Porque é o que eles querem, no fim da história. E o pior é que a coisa é de uma complexidade tamanha que é o seguinte: o identitarismo praticamente trata o povo como não um povo, porque o identitarismo tem o monopólio das virtudes. O identitarismo sabe o que é povo e fala em nome do povo. Ninguém é mais autorizado a falar em nome do povo do que o identitário, né? Enquanto deplora o povo de verdade. Exatamente. O povo que eles conhecem é o povo da fotografia de Sebastião Salgado. É. Aqui, o que acontece? Aí o povo de verdade, que é o povo não povo, se sente, por instinto de autopreservação, convidado a negar o identitarismo com todas as forças. E por isso reage, e reage violentamente. Por isso que o reacionarismo está ganhando cada vez mais força, e não só aqui, em alguns outros pontos também da Europa, né? Justamente por conta dessa posição do identitarismo que é muito forte, do pós-modernismo, do É, movimento negro, de outros é. movimentos desse tipo. E ataca o humor, né? Essa coisa é muito triste, isso. Sim. Eu lembro uma coisa recente, Caceta Planeta, né? Você falou Sebastião Salgado, ela tinha uma piada que era o lugar era tão pobre que para poder tirar uma foto tiveram que esperar o Sebastião Salgado, que só ele podia tirar foto. Mas é, desculpa. De fato, essa é a grande bronca do identitarismo. Que a questão basicamente é a seguinte: se você for ver, essa própria esquerda identitária, ela deslegitima uma esquerda mais centrada, uma esquerda mais propositiva de debate, né? Porque quem é propositivo de debate necessariamente ou é golpista, ou é fascista, ou é racista, ou é machista, ou é algum outro isso. Então, é uma voz absolutamente deslegitimada, né? Afinal de contas, o mote do autoritarismo é justamente negar, interditar o debate e impedir o diálogo. Deslegitimado o adversário, ele não tem vez para conversar e não pode contribuir no debate. É, Então ele força necessariamente que emerja do outro lado alguém que se oponha a tudo, indiscriminadamente. Porque já provocaram interdição do debate político. claro, não, eles empurraram. A questão é essa, a esquerda brasileira é a pior coisa porque eles conseguiram piorar o que já era ruim que veio de Stanford, que é o identitarismo americano. Eles Sim. fazem uma versão piorada, porque é completamente divorciada do povo. É O cara uma não consegue. releitura O cara, colonizada. essa turma acadêmica daqui, eles não conseguem ir em Águas Claras e dialogar com ninguém. Eles não conseguem ir Sim. em Cajazeiras. Eu vou em Aliás, Cajazeiras e Águas Claras, passo o dia lá conversando. Com essa minha o que cara eu acho mais, com essa eu acho mais com esse meu fenótipo, eu vou lá e bato papo e me enturmo. Agora, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que gingar, meu cara. Eu tenho que entender a cultura do povo, entender a cultura brasileira e respeitar a cultura dele. Eu tenho que não, respeitar a etnicidade dele. Eu mas respeitar a respeito. cultura, para que ele vai respeitar a cultura se ele pode E por implantar uma outra. coisa completamente nova? O que eu acho mais curioso é que até a estética do identitário, ela é uma estética colonizada, absolutamente colonizada. Você vai ver uma propaganda vamos dizer, o PCdoB, que o PCdoB embarcou, infelizmente, eu acho muito curioso, né?
nessa coisa do Não, não, identitarismo. eles não leram Marx, certamente, porque o Marx, o que, o que Marx dizia do identitarismo é algo que eu Aí, jamais concordaria. Eu acho Marx extremamente racista, extremamente justo. preconceituoso contra os povos afrodescendentes, de um preconceito Olha, brutal e como inaceitável qualquer, para mim, né? como Mas, qualquer comunista tradicional, né? Porque o comunista tradicional é racista até a medula. é, Mas veja só, aí você vai ver a campanha do PCdoB, a estética da campanha do PCdoB. Qual é a música que toca de fundo? Um rap. Qual é a estética de arte que aparece no clipe do PCdoB? Pichação, grafite. Isso veio de África? entendeu? Isso veio do Brasil? Isso Não, corresponde a isso não alguma coisa? veio sequer veio. Pois Isso é, é um engano, um equívoco. Sequer veio da chamada comunidade negra americana. pois é, pois é. É uma importação absolutamente branca e colonizada. O que o negro americano faz de original é o jazz e o gospel. Pois é, pois é. Então, assim, E Que é, basicamente que é eles estão, maravilhoso, né? Não tem nem o que discutir. Tá? sem dúvida. Esteticamente dá de 10-0 no rap. A estética popular negra absoluta, onde ela emerge dentro de comunidades imigrantes, forçadas ou não, ela é superior a absolutamente todas as outras. Se a gente for discutir, por exemplo, o samba, por excelência, representa o Brasil. A chula representa o Brasil. O samba é africano, mas tem elementos portugueses também. Não, tem os É, elementos, mas o que emerge desse caldo gigante da mistura, dentro da cultura popular, a negritude é absoluta. Mas o que é importado não cola. O que é importado não cola. A estética importada não cola. Mas eles tentam forçar isso ao limite. não, é uma coisa. E envolve um desprezo aos valores do seu próprio povo, que são valores bastante tradicionais e convencionais. Sim, Como era na África, né? Vá para a África dizer que tem que ter identitário. Vá pregar feminismo no pelo amor de Benin Deus. para ver o que Se, te acontece. se você for ver, a própria Igreja Católica na África, para citar o exemplo, é Ela a é mais, mais conservadora, a mais conservadora. é a mais conservadora, inclusive na liturgia. A liturgia na África, basicamente, ainda é o latim ao francês. Aliás, impressionante isso, né? Na última eleição papal, todo mundo conservador católico, americano, europeu, torceu pro cardeal de Gana, lá, Foi para Robert favorito. Sarra. É, torceu por ele. Agora vai perguntar o que ele acha. Sim. Aliás, a desconexão Eu, do eu, 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 identitário. como católico, adoro o que ele diz. Eu sou conservador, assumidamente Eu não, eu conservador. não, eu não, eu não me simpatizo muito com o Sarra, não. Apesar de que eu sou bastante conservador na liturgia, né? Eu Sim. frequento a missa tridentina, eu não frequento a missa comum. Ah, que Eu, eu acho lindo isso. minha prática religiosa, litúrgica, pelo menos, é muito ortodoxa, muito conservadora. Embora meu ponto de vista particular não seja. Eu Não, divido com a igreja em diversos pontos. não, a, que- Mas, a questão, a questão da sexualidade, a gente não pode esquecer, eu sempre digo isso, nós somos herdeiros, a nossa tradição é grega, e grega é uma tradição homonormativa e não heteronormativa. Tá? Primeira consideração é essa, né? Segunda consideração, nenhuma sociedade promoveu o lesbianismo, promoveu, sim, quanto a ocidental da Idade Média. Né? Então, é só ler do Bi e Aê para você descobrir o que era o gineceu. O gineceu era uma apologia da prática sim. lésbica. Né? Então, a gente não pode discutir a questão, a maneira que os romanos, incluindo os estoicos tardios, viam a homossexualidade, com uma certa naturalidade, que incluía coisas que eu até acho que pedófilo, eu não batismo com Ah, pedofilia, né? de Mas fato, a história dos Erastes e Herônimus é pedofilia em sua pura essência. eu sou contra a pedofilia, mas você tem que reconhecer que aquilo era cultural, né? Fazia parte da cultura daquele povo e que nós Mas, somos herdeiros disso. Então isso é parte dos nossos costumes, das nossas tradições. E claro que a igreja não tem que ficar obcecada com essa coisa do que eles chamam de sodomia, né? sim. Mas, voltando à vaca fria ainda do identitarismo, a desconexão é tamanha agora que eles tentam impor, inclusive, uma nova língua portuguesa, né? Começou timidamente com a questão da censura, da interdição a certas palavras, da interdição ao humor, e agora migrou para a gramática. É,
tentando forçar a existência de um gênero Não, neutro que não existe. eles começaram com todas e todos. Quando eles disseram todas e todos, na hora eu disse, bom, isso aqui é o velho senhoras e senhores que a gente usava na. É bem conservador, senhoras e senhores, é extremamente conservador. Mas o pior, o problema é que agora migrou para o terreno da transformação gramatical. Não é mais todas e todos, é todes. É, Todes. todos, realmente, essa do todos é. Mas isso, evidentemente, cai. Você tem que, Isso tem que provoca inventar. uma reação violenta na direção oposta. E é aquela história, como o João Pedro Coutinho disse no ano passado, isso, eu acho que você deve ter lido. Que ele disse, pá, Sim, por que estão se elegendo radicais? Por que tá gente boquirrota, digamos assim, né? sim. É um fenômeno global, né? Não é uma coisa do Brasil. Estados Unidos, Hungria, Polônia. Porque as pessoas, a maioria das pessoas são moderadas. Sim. A cultura, ela modera, modula e modera, né? Ela tem um poder modelador. Sim. Porque o Appiah que tem essa tese muito bonita, que é a evolução dos conceitos de honra, né? Honra é objetivamente a opinião dos outros sobre você e subjetivamente o medo que você tem da sua opinião. E aí você vai conhecendo os conceitos de honra, eles tendem a uma moderação, a um meio Sim. termo que é bem visto em sociedade como uma pessoa adaptada ao meio social. Mas então por Justo. que você procura o oposto? Porque você procura um abrigo. Quando os hunos estão invadindo, então é uma invasão una isso, né? É uma invasão completamente Sim. estrangeira, e violenta, absolutamente violenta. Não existe nenhum movimento ideologicamente tão violento na história quanto o pós-modernismo. Nada é tão violento. Pelo amor de Deus, é muito violento. É, Muito violento. então as pessoas vão se abrigar, e elas vão se abrigar com quem está dizendo, bom, eu vou matar esses caras. Esses caras são meus inimigos de morte. Sim. Aliás, e em último caso, o pós-modernismo quer de fato isso. Ele quer Você o vai confronto vendo, final. sim, fazer uma grande solução final. E agora chegaram a esse ponto. A grande discussão hoje no modernismo brasileiro é a reabilitação de Stalin. É isso que tem acontecido nas últimas 3 semanas. Se você for ligar o Não, esse aí Twitter, foi. o Twitter é a grande É. caixa de areia de gato do Brasil, né? E não tem coerência Porque, nenhuma, né? Porque o Stalin seria tudo menos pós-modernista. pois é, mas o intuito final é reabilitar o stalinismo. Agora você tem que reabilitar Stalin, você tem que legitimar Stalin, E, porque se você não e- e- reabilitar não, a sua não, e coleção, conciliar ele com o pós-modernismo, isso é uma coisa. Rapaz, é louco. isso é só apagando a história. O que Stalin Sim, fez na União Soviética e seus satélites? O que era a União Soviética? A União Soviética nossa, um caldo dos 500 ou 1000 etnias diferentes, completamente diferentes entre si. O Stalin fez a pô, questão de apagar a etnicidade local. O negócio dele era acabar com o tribalismo. Aí você pega uma ideologia absolutamente tribalista, identitária, e quer compatibilizar com o Stalin. a gente não precisa nem falar do Holodomor para chegar ao máximo, né? Mas então, nesse intuito, inclusive, de reabilitar Stalin, eles negam os crimes de Stalin. Stalin era bom, o Holodomor nunca existiu, o Holodomor é um mito. As deportações forçadas são mitos, são mentiras da imprensa ocidental, são mentiras da CIA, mesmo que a CIA tenha se formado depois desse período. São todas mentiras, mentiras. E se você hoje nega Stalin dentro do debate identitário, você é racista. Olha que coisa curiosa. Racista. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas então, de certa forma, graças a isso, eles terminam forçando uma reação política muito forte. Não, Você O sabe Stalin muito não era bem, racista porque ele era georgiano. pois é, De nascimento era, né? claro, ele não tinha Visky no final, o nome dele era Joseph Djugashvili, totalmente georgiano, 100%. Mas então, voltando à questão da reação política e tal, eu acho curioso que o que eles forçam com essa transformação do povo em não povo, com a negação da cultura popular, com a negação dos conceitos do próprio povo, é a ascensão de uma direita mais reativa. Por exemplo, Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro vai se reeleger quantas vezes ele quiser. Se ele quiser empurrar Graças a uma. Deus, tomara.
Tomara não da minha parte. Sim, não, eu não tenho dúvida. Mas, Eu não tenho medo de nada que venha dele. Eu disse isso para algumas sim. pessoas Não, eu quando sei. em Eu sei. 2018, porque eu acho que o que acontece existe um arranjo de força. Eu não queria falar isso em público, porque eu acho que também Sim, tem questões que eu prefiro manter, são estratégicas, né? Eu prefiro manter sim. em consumo interno. Mas eu posso garantir, pelo que eu sei e pelo que eu acompanho internamente, de que o arranjo de forças não converge para algo como uma ditadura ou coisa parecida. Não, não, de certa forma eu também concordo. Minhas divergências com o Bolsonaro são em outros campos e tal. Mas quanto à questão do fortalecimento dele, a esquerda identitária vai fortalecê-lo o quanto puder. Bolsonaro vai se reeleger quantas vezes quiser no que depender da esquerda identitária. Como Trump. Porque, sim, como Trump, como Viktor Orbán, como Orbán é o estado da arte. Eu sou quase um fã. E porque ele é liberal em economia, inclusive, né? E tá levantando a economia da Hungria com o liberalismo dele, que é um tem liberalismo o- de destruição criativa, incrível. Ele está acabando com aquelas velhas estruturas patrimonialistas húngaras. aí a gente diverge muito. Mas veja só, por exemplo, o identitarismo hoje em Portugal, por exemplo, está forçando praticamente a eleição do André Ventura, do Chega, que eu acho que você também é muito próximo, né? Sim. Está forçando a Como o eleição Vox na Espanha. O Vox na do Espanha. Santiago Abascal. Não, mas o Vox na Espanha. O processo espanhol é muito claro. Não dá para aguentar aquele discurso do Podemos. Não dá. É terrível. Pablo Não, Iglesias não, é o cara o apoia puro Maduro, chavismo. o cara apoia Maduro. Quem apoia Maduro, gente não é, para mim não é gente. Não, eu, Porque particularmente, quem jamais. apoia um fascínora que faz o que fez, que faz o que faz com o povo da Venezuela, não é gente. Eu não respeito, Eu concordo inteiramente. eu não aceito debater com quem faz isso. Então, Pois agora, é. ou o PP espanhol para de fazer gracinha, tá? Como fez gracinha, inclusive corrupção, que não podia. Tem que dar No exemplo. caso do Irtel, por exemplo, pavoroso. Tá, exatamente. O Vox vai vir. Agora, o Vox é Brutamonte, o Vox tem equívocos históricos. Claro que tem. Sim. Eu vou dizer, o Vox fez um. Eles fizeram um cartaz lá, fizeram cartaz para manifestação. Eles desenharam o mapa da Espanha com Portugal junto. Nossa Senhora. O Vox Não, é uma coisa. Eu como eticamente português, nossa, eu fico revoltado. Mas eu vou brigar com eles? Não. não. Eu não vou brigar com Eu, eles. eu acho que dentro de Espanha o PP ainda é o melhor que há, é algo que respeita pelo menos a Claro que é. O PP é a melhor tradição de todos, é a melhor tradição ibérica de todos os tempos. Aliás, Não existe nada tão bom quanto o PP. Agora a um PP gente, falta no Brasil. como? Um PP falta no Brasil, de Sim, como fato. falta o Partido Republicano também. Sim. Mas nos Estados Unidos é um processo. Qual é o processo? Como os Estados Unidos é entrópico, né? Era como se, por exemplo, os Estados Unidos não pode surgir um Vox porque o sistema de eleição, o sistema político, dificulta extremamente você criar uma terceira força que ela consiga ter expressão por causa Sim. daquelas regras locais e tal. Tem toda a complexidade do sistema americano. Lá existem milhões, mas nenhum de fato. Mas ao mesmo tempo, os grandes partidos eles são permeáveis em compensação, isso mantém a democracia vigorosa. Os grandes partidos são permeáveis a ser ganhos por dentro, porque eles são extremamente Sim. democráticos, né? Tanto o democrata quanto o republicano. O republicano ainda mais, né? Porque o democrata ainda tem aquela coisa da cúpula, do voto de cúpula, da elite. A elite democrata, em último caso, ela modera e tira de quem ganhou. Né? Mas o republicano é extremamente democrático. E o republicano não conseguiu, com todas as diferenças que existem entre o republicanismo histórico e Trump. Existe uma diferença grande, E né? aí, e aí a gente termina voltando à grande questão do que o unitarismo força. De fato, o povo americano, pelo menos eu entendo, não gostaria de se sentir obrigado a eleger um Trump. O povo brasileiro talvez não gostasse do caráter boquirroto de Bolsonaro, por exemplo. Não, Mas, Bolsonaro não seria eleito na década de 1990 aqui. pois é, ele se vê encostado na parede. O brasileiro naturalmente gostaria de optar entre um Alckmin e um Lulinha Paz e Amor, né? Ou uma Marina Silva, sei lá. Mas a, a força dos Guilhermes Boulos da vida, das Lucianas Genros da vida, dos identitários da vida, faz com que ele se sinta obrigado a eleger um Bolsonaro. Não, Faz com que ele se... em 2018, aí você vai concordar comigo, que eu dizia na época, e todo mundo concordava comigo, que diz assim,
O Lavareda virou o orientador do Alckmin, né? O Sim. Alckmin ouvia ele. O Lavareda é da turma dos identitários, os caras têm influência sobre ele. Aí o Sim. Lavareda disse pra ele: Ah, pra você chegar no segundo turno, você tem que bater, tem que destruir Bolsonaro. Rapaz, Aliás, é o que loucura, era. era suicídio isso, gente. Aquela horda esquerdista, com o Ciro Gomes mais raivoso do que nunca. Com o lulismo, com o Lula na cadeia, doido de raiva, com vingança do impeachment e coisa e tal. Os caras vindo com os Unos com a cavalaria toda. E você vai bater no cara que tá do teu lado? É Se bem óbvio que que aquilo não ia dar certo. era uma aposta que talvez desse certo até antes Não, da não facada, dava mas certo. depois da facada Agora não tudo certo. não, mesmo com a facada sem a facada, a estratégia certa, o que eu diria para Alckmin? Alckmin, Máximo recurso. aproveita que você tem o máximo de tempo, mas usa toda a munição e artilharia. Faça com que o povo veja que você é o inimigo número um da esquerda. Justamente, aliás, Aliás, você é um católico tradicional, você se dá bem com todas as igrejas evangélicas, sai abraçando o pastor aí, que os pastores tudo te adoram. Você tem essa história no governo de São Paulo. Hã? aliás, É, Dória vai, foi. vai para isso. Dória foi, imagina. Depois acusou Dória de que traíra. Sim, foi traíra. Mas a questão é que, poxa, você se divorciou do óbvio. Sim, E eu gosto, tipo, o amor que eu tinha por Alckmin, você sabe disso. É testemunha sim. disso. Eu sempre fui um grande admirador do governador Geraldo Alckmin, da pessoa Geraldo Alckmin, do gestor Geraldo Alckmin. Não acredito que ele tenha sido metido em maracutaia, não. Não acredito que coisa dele aquilo lá. É coisa de quem O estava em cara, torno o dele, cara, mas não dele o cara pessoalmente. hoje ainda tem uma vida espartana. Você vê ele em um ônibus metropolitano. Sim, toda uma série de coisas que eu admiro nele. Agora, Você, poxa, foi dar ouvidos ao Lavareda que você deu ouvido ao inimigo. justamente. Foi um erro estratégico muito grande. Eu, inclusive, faço um meia-culpa muito grande. Até certo ponto, eu duvidava absolutamente que o povo brasileiro fosse eleger Bolsonaro, porque eu tenho grandes discordâncias justamente por ser conservador. Eu acho que eu me defino mais como conservador do que como liberal, de fato, Sim, sim, não. né? Porque eu, O eu, liberalismo, eu, o liberalismo não é uma questão tão central, né? eu sou Embora. liberal, eu sou um liberal como Cairu. Ah, sim, claro. Era o Adam Smith, né? Sim. Mas então, por essas questões eu divirjo muito de Bolsonaro e não votaria nele. Só que eu antes subestimei, eu pensei, não, a esquerda identitária não tem força suficiente para ecoar e atuar o povo. Mas ela acuou de tal modo que Bolsonaro se elegeu, Bolsonaro vai se reeleger, vai eleger os filhos, vai eleger quem quiser. Bolsonaro, desculpa a expressão, vou usar uma expressão bem forte aqui, ele pode fazer um carpaccio de criança com microcefalia ao vivo e comer com molho de filhote de labrador que ele se reelege, tranquilamente. Com o Tranquilamente. meu apoio. Eu Sim. respeito a sua posição, mas vai ser com o meu apoio. Porque Mas por quê? Porque o povo se sente acuado pela esquerda autoritária e identitária, que já interditou o debate absoluto. Alckmin foi completamente deslegitimado como oposição. Marina Silva foi deslegitimada como oposição. Qualquer outra voz dissonante da loucura identitária foi deslegitimada. O identitarismo hoje se coloca como uma única oposição legítima a qualquer coisa que seja. Pode ser a Bolsonaro, pode ser a Temer, pode ser por quem for. Então, como é que a pessoa pode se sentir incluída pela oposição? Não tem como. O povo não tem como se sentir representado. Então vai continuar votando. Assim como em Portugal, por exemplo, não tem como uma pessoa se sentir representada pelo bloco de esquerda, Não, em pelo. Portugal aconteceu um episódio agora, naquele negócio do ataque à estátua de Vieira, Sim, que terrível. o Partido Comunista Português emitiu um comunicado condenando aquilo. Porque foi muito tosco. Foi absolutamente tosco. O Partido Comunista Português. Pelo menos o Partido Comunista Português, apesar das maluquices do bloco de esquerda, né, o Partido Comunista Português ainda é cioso das tradições, mais cioso das tradições, inclusive, do que o Não, PSD em o alguns o pontos. marxismo é uma coisa linda, bela e inofensiva perto do que é um pós-modernismo. Sim, de fato, de fato. Na Espanha você tem o Não, fortalecimento do Vox porque as pessoas se sentem acuadas por Pablo não, por exemplo, Iglesias. você já não imagina o Shostakovich, né? Ele Sim. compôs sob Stalin. Isso é inimaginável num governo pós-modernista. Pelo amor de Deus. Não haveria nem música de orquestra, não haveria orquestras. Até porque a orquestra.
Se você for ver, a orquestra tem uma composição racista ou machista. Vou Ah, contar um episódio. Vou até contar um episódio, por exemplo. Eu estudo na Universidade Federal da Bahia e sempre pego, por gosto estético, matérias na escola de música, né? Eu sempre participo das matérias de canto coral e tal, com orquestra, etc e tal. A gente sempre faz leitura de obras, a gente chegou a apresentar maravilhosamente bem o Glória de Vivaldi, que é uma das peças mais marcantes. Enfim, a gente estava fazendo o último ensaio antes de apresentar o Glória de Vivaldi. E eis que entra o coletivo Dandara Guzmão, o coletivo negro Dandara Guzmão da escola de teatro lá. E começa a interromper o maestro. Sim, mas eu quero dar aula. Mas eu tenho que dizer, a escola de música é absolutamente racista. Vocês não executam obras de compositores negros. Vocês não dão voz a negros aqui. Não tem maestro negro. daqui a pouco eles vão querer acabar com o Neo Gibá, né? Sim, sim. Vão dizer que a Neo Gibá é fascista. Sim, mas o Neo Gibá é. Dançou o número 2 do Arturo Marx. Arturo Marx é tradição marxista. Pois. A, Mas não a esquerda importa. mexicana, a esquerda mexicana é tradição trotskista, inclusive. Sim. Mas a eles não importa, a eles não importa. Mas Tudo que vier. aí que é a diferença da direita. Eu sou fã do Dançou número 2 do Arturo Marques, executado pelo Neo Gibá. Eu fico absolutamente maravilhado, eu Sim. promovo isso. Ah, mas o Arturo Marques pensa diferente de mim. Sim, e daí? Ele é um artista. Os conservadores de fato, e nisso eu não incluo os neoconservadores, obviamente, mas os conservadores de fato conseguem dialogar com todas as tradições possíveis e conseguem absorver o que há de melhor dentro dessas tradições. A esquerda identitária não admite a absorção, não admite a permeação da cultura popular. E é esse o grande ponto. E é por conta dela e por conta dessa posição de que o reacionarismo vai ganhar cada vez mais força eleitoralmente, popularmente, no discurso, de fato. Eu não gosto dessa palavra, eu não aceito essa palavra. Com todo o respeito que eu tenho a você, Lucas. Sim, Ah, você falar reativo, eu reconheço. Reacionário é voltar atrás, né? sim. Eu não vejo nenhuma iniciativa de voltar atrás. Até porque Então, se não, fosse para a gente voltar não atrás, coloca. se fosse para voltar atrás para a gente ter o Castelo Branco, bom, aí eu Sim. queria ditadura pro Não, resto da vida. É, porque um homem como Castelo Branco eu queria como ditador perpétuo que ele fosse embalsamado para continuar mandando depois de morto. Porque era de uma integridade que era tudo que falta ao Brasil, né? eu não acho de fato que voltar atrás, às vezes, seja uma má ideia. Até porque, por exemplo, eu acredito que para o Brasil, o Brasil jamais deveria ter abandonado a monarquia. Com certeza. Esse é o meu Isso ponto. eu não entendo. Jamais. Ele não deveria ter abandonado o Reino Unido, que é uma monarquia. Né? Sim, sim, sim. Eu acho que uma Eu volta sempre digo, atrás em sempre eu sempre seria até digo, a interessante. monarquia para mim é pouco, eu quero o Reino Unido. Sim, sim, de fato. O meu problema não é isso. O meu problema não é a volta atrás, porque existem valores atrás É, que precisam como a ser missa cultivados. tridentina, né? Como a missa Sim, tridentina. são valores superiores, de fato. Eu acredito em valores superiores. E por modelo de Estado, é um modelo de Estado muito melhor. Eu não vou dizer que eu acredito em valores superiores. Eu acredito numa coisa, numa palavra que eles detestam, chama-se civilização. Sim, E a civilização envolve o quê? Isso, Salvador é uma cidade fantástica nesse ponto, é uma escola para gente, que é o cosmopolitismo, a sim. aceitação do outro, a interculturalidade. O outro é legítimo. Mas tem como dizer, por exemplo, Ele uma tem a concepção de diferença mundo étnica que tem, utopia. então você não impõe uma uniformidade étnica. Isso é civilização, isso é cosmopolitismo. Sim. Agora, há como dizer que a civilização e os valores cosmopolitas não sejam superiores à barbárie? São? São. Entenda, É nisso que eu falo. entenda, não, eu acho que a gente não precisa dizer. Essa é a questão que eu digo. É aquela coisa, quando o cara vem me ofender, por exemplo, você vê muito no Facebook isso. O cara vem me ofender no comentário e já parte pro argumento ad hominem. Eu não Ah, respondo isso é para uma não bater tristeza. boca, eu não respondo para não bater boca. Às vezes eu respondo. Mas geralmente eu aprendi a não responder para bater boca e deixar lá. Mas, então, Ele desiste porque é a pior coisa que eu posso fazer com ele, o pior castigo que eu posso dar é não bloqueá-lo, é não sim, retirar, é não excluir, é deixa verdade. lá. Você está absolutamente certo. Porque aí eu não Aliás, preciso dizer que eu sou uma coisa, superior a ele. Eu não preciso dizer que eu sou superior a ele. Eu jamais quando alegaria superioridade. Porque está evidente. isso é Porque é evidente, de fato, patente.
Agora, um ponto. Quando eu emprego o termo reacionarismo, eu até peço desculpas, eu posso utilizar outro, reativismo e tal, mas o que eu É, ponho mesmo é a questão da reação. A esquerda identitária força ao povo a eleger um governo que reafirme a todo custo os valores antagônicos à esquerda autoritária, mesmo que esses valores intrinsecamente também divirjam em algum ponto dos valores populares. Por sim. exemplo, você bem pôs antes, o povo é moderado por essência. O que representa a essência do povo é o bom senso, é a defesa do bom senso. Por exemplo, Bolsonaro é boquirroto em muitos pontos. É um presidente bastante boquirroto, que foge às tradições, etc. e tal. Isso pode ser bem visto, isso pode ser condenado por uns. Enfim, nisso aí É, a gente não faz o juízo de valor. eu não acho um ponto especialmente relevante. Eu acho que isso também isso é Sim, parte da reação ao politicamente correto. Vamos ser claro, politicamente correto. claro, claro. Eu gostaria muito, eu não faço isso no YouTube porque desmonetiza. Eu quero dinheiro também, eu não Claro, quero ficar isso, pobre. isso, A pobreza é uma coisa ruim para mim, né, hum, pessoalmente. Não contra as outras, se as pessoas quiserem ser a, minimalistas, pô, fiquem à vontade. Eu não quero. a pobreza só é Ah, boa, de fato, quando você é de esquerda e nos outros. né, para os outros, exatamente. Os outros que quiserem, Mas, não tem nada contra. Né? mas Mas então, então, aí eu não digo palavrão aqui, mas eu tenho uma vontade de dizer palavrão, entendeu? Até porque sim, eu me defino, eu sempre me defini, eu gosto de me definir como aquela palavrinha de 4 letras, entendeu? Eu me defino, sim. porque se o cara quiser, você topa falar isso, eu disse, não, de quanto a gente está falando? Ah, Sim. Mas, eu gosto disso, porque eu não quero, eu não quero, Lucas, eu tenho um horror a ser cabotino, no sentido de virtude. mas hoje em dia temos de selo, porque se não formos, terminamos presos. A grande verdade é essa. É isso, mas a direita me aceita assim. Sim. Mesmo a Mas direita. E aliás, a direita reativa não só me aceita assim, como gosta disso. sim, sim, de fato. Eu me sinto De mais em fato. casa na direita reativa, embora, claro, eu não seja originalmente da direita reativa, você sabe, é só olhar meus Sim. posts de 2017 ou 2018. Não precisa ir tão longe, não precisa, é Eu só tô- ler meus livros acabei para saber de ver. minha filiação ao conservadorismo tradicional. Agora, Aham, a forma como eu sou aceito, né, no meu modo de ser, dentro da direita reativa, eu digo, poxa, eu sou grato a vocês por me aceitar, eu sou grato a sim. vocês pelo espaço que vocês me dão Aliás, e comungo com vocês de muitos dos seus valores também. eu acho que eu só termino me pondo um pouco distante da direita reativa também, porque parece que ela absorveu de alguma forma alguns valores do trotskismo, né? O que eu acho E lindo, tal. né? Eu tenho uma saudade do Poum. Você sabe que uma vez eu tava com. Posso contar esse episódio, eu acho? Não, não vou dizer o nome. Com um Sim. grande pensador brasileiro, que não é nem de direita nem de esquerda, um grande pensador brasileiro. Acho um dos melhores pensadores que o Brasil já teve e tem ainda, né? É o único cara que fuma mais que eu. Aí, mais que você também. É, Nossa. o cara fuma. A esposa dele também fuma. Aí ele tava assim, aí. Pô, vamos para definir se você é direita ou esquerda. Na Guerra Civil Espanhola, de que lado você estaria, né? Porque é a pergunta clássica, né? De Guerra Civil Espanhola, Sim. você pode situar qualquer pessoa ideologicamente pelo lado que ela estaria, com quem ela estaria. Eu seria carlista, evidentemente que eu seria carlista. Eu também, aliás, eu acho que essa é a grande possibilidade. Carlismo, eu não Eu seria estaria com eu não eu seria estaria com da minha boina falange, vermelha RQT. eu não seria da falange de jeito nenhum, né? Ainda mais que eles fizerem Salamanca, Sim. nem pensar. Hã? Falange é terrível. Não, Mas os carlistas eram e interessantes. no Brasil, felizmente, não há, mesmo a direita mais reativa, não é falangista. Mas é mais carlista do que falangista. Aliás, o Ah, falangismo hoje no Brasil é representado pelo PDT, diga-se de passagem. É é, um partido é, à sua divisão de esquerda. exatamente. Mas aí, quer dizer, aí a esposa dele respondeu e a gente gargalhou muito. Foi um momento de consagração. Que ela disse, eu seria o POUM. Não, porque o POUM conseguiu ser o único partido trotskista do mundo que o Trotsky vivo Sim, dizia que aquilo não era trotskismo. E, cara, e o ixi. Stalin aproveitou para trucidar os caras, né? Sim, Simplesmente o NKVD fez a beleza lá. mandou massacrar o POUM. Né? O POUM Aliás, era catalão, basicamente, né? o grande lance que permitiu a vitória de Franco na Guerra Civil foi justamente que a NKVD estava na Espanha não para
combater a Não, falange, estavam lógico. para matar os próprios Não, claro, do lado claro, não, republicano. evidentemente. Não, e o pior que eles fizeram foi aquela Brigadas Internacionais. Brigadas Internacionais é como perder uma batalha, né? Com certeza, né? Justamente. E massacrar aquele povo, porque aquilo foi uma estratégia de Stalin. Brigadas Internacionais, para mim, não tem dúvida. Você, como me conhece, não sabe que eu não acredito em teoria conspiratória, sou contra a teoria conspiratória. Sim. Não, acho uma crendice de quinta categoria. Tá? Agora, que tá na cara que Stalin pegou e inventou essa história das brigadas internacionais. Para limpar a esquerda dos ideólogos mais chatos da Europa, ele fez isso claramente. Sim. Né? Aí Sim. vamos mandar os porra louca para lá, que aí eles vão morrer. E morreram. Como moscas. Foi um negócio cruel, brutal. Teve uma batalha perto de Madrid que foi um negócio inacreditável. Os caras não entraram em Madrid porque não quiseram. Até tentaram, mas foi muito ruim a estratégia. Mas o lado do Franco também tinha uns defeitos militares que vou te O, contar, o, o, é um o, o, negócio. o Você franquismo, que é galego, tudo bem que ele é da outra região da Galícia, ele é lá do norte, né? Ele é de Ourense, ele é né? de Ferrol. É. Mas o Franco negava qualquer galeguismo nele. Por mais que ele fosse 100% galego, Não, quatro mas olha, costados. a Galícia adora ele até hoje. Eu tive em Vigo ano passado. A Galícia tem saudades de Franco e os galegos, ele pode ter negado, mas os galegos não negam que falam ainda com Não, orgulho. Os mais velhos, né? Falam com quer orgulho que dizer, Franco era galego. de certa forma, os galegos também têm certo horror. Pelo que eu ponho. Não, Quais foram e a as. Galícia foi a primeira região que, unanimemente praticamente, tive uma guerrilha de esquerda lá, que aderiu ao lado franquista totalmente, né? Foi uma coisa Mas, assim. ao mesmo tempo, foi da Galícia que veio a desconstrução do franquismo na transição da democracia. O grande desconstrutor do franquismo foi o Manuel Fraga de Barney, que depois virou presidente por quase 2 décadas da Galícia. Ele E, foi a figura que construiu o franquismo. que também, E, e também tinha a questão da Galícia identitária, que é muito forte pra gente que tem. Para os portugueses é muito forte, nossa, a gente quer muito a preservação do idioma galego, da cultura galega, né? E isso o Franco era completamente contrário a isso. e o Manuel Fraga de Barney, que era ministro de Franco, a favor e desmontou isso de uma forma espetacular. Tanto é que o Manuel Fraga de Barney foi quem fundou o PP, né? O PP Uhum. veio da Galícia. Sim. E o Então, PP também tem raízes muito boas na Galícia. A Galícia, claro, evidentemente, por região. Aí, claro, nessas coisas eu vou ser torcida completa. A gente, pela antiguidade, a gente tem a superioridade da antiguidade. sim. Eu sou, eu, Ah, eu sou descendente geneticamente de alemães e italianos, mas etnicamente sou descendente de portugueses. Eu me vejo como filho de Vimara Pérez, né? Que era um galego. sim. Então, Aliás, eu acho muito curioso como você pode encontrar muitas semelhanças entre a Galícia e a Bahia politicamente, né? A sem Galícia tem um pouco, dúvida, sem dúvida. a Bahia também. Aliás, a Salvador, quando primeira vez que eu fui a Lisboa, poxa, eu estou em Salvador. Sim, Não são, tem. são muito parecidos em tudo. São muito irmãs, né? São cidades voltadas para o mar, são cidades. E culturalmente, etnicamente, tem muita. Bom, nós já passamos do limite do limite aqui, 1 hora e meia. Sim, É, conversa longa. e que parece que começou agora, né? Parece que a gente ainda vai tratar de algum tema. É verdade. Mas por isso que, como sendo famosos existe, vocês tirintam de frio e morrem de fome, né? Porque vocês não produzem nada em 1 hora e meia, vocês não conseguem achar uma solução que seja para nada. Como diria no liberalismo, vocês não agregam valor, né? Vocês Sim. não se tornam úteis a nada. Mas então, eu vou deixar suas considerações finais, Lucas, prometendo que a gente volta em algum momento aí. E eu quero gravar em estúdio com você, assim que a gente tiver um estúdio, o canal vai ter um estúdio específico, a gente vai. Você que é Eu acho que próximo, sempre, assim, eu sei que você não é refratário ao Rio Vermelho, você como bom soteropolitano não é refratário a vir ao Rio Vermelho. de forma alguma, adoro o Eu, Rio eu, Vermelho. não, eu, não, eu conheço nenhum soteropolitano étnico que seja contra o Rio Vermelho, né? Então, que tenha aversão ao Rio Vermelho. Por isso que é um dos motivos que eu moro aqui. Mas A, a, enfim, a Vista da Praia da Paciência é um negócio encantador. não, é a Ilha do Buracão, que eu tô aqui também, é Sim. fantástico. Mas deixo com você as considerações finais aí para a gente poder encerrar por hoje.
Mas, por fim, olha, é sempre um prazer encontrá-lo, porque qualquer conversa a gente leva como se fosse uma mesa de bar. A gente tem mais proximidade do que divergências, né? Somos conservadores tradicionais, embora cada um enxergue a É uma política brasileira. visão diferente de conjuntura. Mas ao fim e ao cabo a gente termina crendo em coisas muito próximas Mas mesmo. se Para chegar até a conversar. guerra final com o pós-modernista, a gente vai estar do mesmo lado. Com certeza. Nós e Luiz Motti também, né? Eu não tenho dúvida. Sim, com certeza, que é um outro grande intelectual que é negado todos os dias pela esquerda Fernando autoritária. Conceição, Luiz Motti, tantos outros que eu tenho uma grande admiração, um carinho especial. Também. É sempre um grande prazer conversar contigo. Eu pretendo conversar outras vezes, de preferência com a cerveja ao lado, né? Eu só tomo Assim, para destilados, ter mas tudo. tudo bem. Você com sua Consigo. vodka e eu com a cerveja. É, Mas a gente pode encontrar um meio termo também nos destilados. é, Tranquilo. Foi um grande prazer, Aurélio Ribeiro. o prazer foi meu. Grande abraço.